O islamismo compreende duas correntes principais, os sunitas e os xiitas. A divisão remonta à luta para a escolha do sucessor do profeta Maomé, após a sua morte no ano 632. Os xiitas são a favor da dinastia. Eles querem que o papa da religião deles, do islamismo, seja por dinastia, seja por descendentes diretos de Maomé. Já os sunitas são o contrário. Não, nós queremos com eleição de candidatos, de pessoas, de religiosos entendidos, não é isso? Mas ambos são muçulmanos e ambos seguem a Sharia. E o que eles querem fazer? Tanto os xiitas como os sunitas, o que eles querem fazer? Eles querem islamizar o mundo. E quem não for muçulmano, tanto faz xiita ou sunita, quem não segue a Sharia, tanto faz, cristão, judeu, o que for, degola, mata, elimina, dizima isso aí. Os sunitas são maioria no mundo islâmico, representam 80% dos muçulmanos. No Oriente Médio, a Arábia Saudita é considerada a maior potência de maioria sunita, enquanto o xiismo é a religião do Estado no Irã. Os xiitas são maioria no Iraque e no Bahrein. Importantes comunidades xiitas também vivem no Paquistão, Líbano, Iêmen, Síria, Arábia Saudita e nos países árabes do Golfo. A tensão entre as duas correntes, acentuada pela rivalidade política, já provocou confrontos violentos, principalmente na Síria e no Iraque. Então o que nós temos hoje no mundo? Hoje, recente, nós temos a União Europeia, a ONU, o Barack Obama, esse partido democrata aí, esse partido comunista americano, né, que quer eleger essa comunista Hillary Clinton aí. Temos os Bilderbergs, temos os sauditas, a grana deles, patrocinando o quê? E toda a mídia junto, 100% da mídia ocidental é deles, 100%, é muito dinheiro. O que eles querem? Islamizar o mundo inteiro. E que se foda o resto, nós queremos esse poder e acabou. E eles fazem esse joguinho deles. A visão sunita prevaleceu sobre os xiitas, que hoje são minoria no mundo muçulmano. O Irã se tornou um contraponto para o tradicional reino da Arábia Saudita depois da Revolução de 1979. Os xiitas, antes submissos à predominância sunita, viraram uma ameaça para os sauditas e seus aliados. A relação entre o Irã e a Arábia Saudita teve muitos pontos de tensão na década de 80, com os países se opondo militarmente na guerra do Irã com o Iraque de Saddam Hussein. As relações ficaram praticamente rompidas até 2001, quando os países fecharam um pacto de segurança. Mas essa trégua não durou muito. As relações voltaram a se estremecer anos depois e foram rompidas definitivamente em 2 de janeiro de 2016. Nessa data, a Arábia Saudita executou o líder religioso xiita Nimr al-Nimr, que criticava as ações do reino sunita. Manifestantes xiitas incendiaram a embaixada da Arábia Saudita na capital do Irã e os árabes cortaram as relações com o governo iraniano. Eles não aceitam cristãos de maneira alguma, exceção do Líbano, que é um país de exceção. Eles não aceitam cristãos e judeus no mundo árabe de maneira alguma, tanto xiita como sunita. Eles querem acabar e degolar esse povo, suma daqui. E querem invadir a Europa, islamizar os Estados Unidos, com a ajuda daquele Barack Obama, aquele office boy dos sauditas, como bem disse o professor Olavo de Carvalho, né? Então é isso que eles querem. E fica essas antas aqui. Islam teaches peace. Dá vontade de dar um beliscão, sabe, nesses caras. Pelo amor de Deus. A disputa entre o Irã e a Arábia Saudita também afeta diretamente outros países como a Síria, o Iraque, o Iêmen, o Bahrein e o Líbano. Todos eles são palco de confrontos entre xiitas e sunitas e muitas vezes com participação direta das duas potências nos conflitos. O Iêmen e a Síria sofrem com guerras civis que devastam seus territórios e deixam inúmeras vítimas, tanto entre xiitas quanto entre sunitas. O número de mortos no atentado terrorista em Bagdá no fim de semana subiu para 165, de acordo com o Ministério do Interior do Iraque. O Estado Islâmico assumiu o ataque, que foi um dos mais sangrentos dos últimos anos no país. Nessa segunda-feira, o governo iraquiano declarou luto oficial de 3 dias. O atentado foi na noite de sábado, num centro comercial, onde muitas famílias estavam passeando. Ainda houve um segundo atentado à bomba que deixou 5 mortos em outra área comercial de Bagdá.
O primeiro-ministro do Iraque mandou reforçar a segurança em Bagdá e aumentar a inspeção dos carros que chegam à cidade. Então é isso, não tem novidade nenhuma. Aqui no Brasil nós não temos o PT, o PMDB, o PSDB, o PT, a teoria das tesouras de Lenin. Todos são socialistas e ficam fingindo que é oposição ao outro. Mas no fundo são todos socialistas e eles querem uma coisa só, o socialismo. No mundo árabe existe também os PTs e os PMDBs lá, mas eles querem a mesma coisa. Todos são muçulmanos e a favor da Sharia, e eles querem impor isso no Ocidente inteiro, nos Estados Unidos principalmente, com a ajuda de quem? Daquele Barack Obama, né, daquele partido, da ONU, que é 100% comunista, dessa União Europeia, que aceitou toda essa invasão, né, de muçulmanos lá dentro. Islam teaches peace. Então é isso, e fica essa conversinha. E todas as brigas que eles têm lá nos países deles, entre eles, isso é uma facção de poder local, mas tanto faz esse ou outro ganhar, quem vai ganhar será, o vencedor será a mesma coisa que o perdedor, um muçulmano que a lei é a Sharia. Estado laico? Que Estado laico? Esses comunistas aqui do Ocidente não ficam falando, não, nós somos a favor do Estado laico? Ah, e por que vocês apoiam qualquer um dos lados lá? Lá o Estado não é que é laico, é 100% religioso. Aliás, não existe nem Estado. As leis do Estado é o próprio Alcorão, que é a lei deles. Eles seguem 100% a lei, a religião, que é a lei do Estado deles. E aqui ficam falando de Estado laico. Vai falar em Estado laico lá. Em 2016, o noticiário internacional tem sido repleto de ataques, com centenas de mortos. O foco principal do terrorismo está nos países que enfrentam diretamente o grupo Estado Islâmico. No Iraque, um caminhão-bomba matou 308 pessoas no fim do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Na Síria, carros-bomba mataram 184 em áreas controladas pelo governo no fim de maio. No Afeganistão, o governo enfrenta o grupo Talibã. Um ataque contra prédios públicos em abril, com 64 mortos, foi o pior dos últimos 5 anos. No vizinho, Paquistão, outro ataque atribuído ao Talibã matou 72 pessoas num parque em Lahore, a segunda maior cidade do país. Na Ásia e no continente africano, grupos ligados ao Estado Islâmico e à rede Al-Qaeda atacaram em muitos países: Indonésia, Bangladesh, Egito, Líbia, Somália, Nigéria, Costa do Marfim. Em Israel e nos territórios palestinos, os ataques são frequentes, como no fim de junho, quando um palestino invadiu a casa de uma família israelense e matou uma jovem de 13 anos. O Donald Trump falou, eu vou acabar com isso aqui. Nós vamos voltar a ser a América que éramos. Respeitar as instituições, respeitar a polícia, respeitar a emenda número 2, todas as emendas, respeitar a Constituição e nomear juízes que respeitem a Constituição. Não como esses comunistas, esses Barack, esse Bill Clinton. O que esses caras tinham? Esse Bill Clinton, essa mulher dele aí. Hoje eles têm mais de 350 milhões de dinheiro que essa Fundação Clinton angariou dessas campanhas que eles fazem aí. Essa mulher já passou mais de 30 mil e-mails do computador privado dela, informações secretas, de segredo de Estado, coisa seríssima. Onde foram interceptados o local, a hora que diplomatas iriam estar lá em Benghazi, né? E ocorreu o atentado da embaixada justamente na hora que eles estavam lá, pessoas mortas. E aí, isso é gravíssimo. Aí contra isso fica o quê? Essas pesquisas da CNN e todas deles, e as Goebbels do mundo afora. Islam teaches peace. Xiitas e sunitas são muçulmanos a favor da Sharia, da implantação da Sharia onde eles estiverem. Agora, um é PMDB, o outro é PT, o outro é PSDB. Mas ambos são muçulmanos e ambos são Sharia. Vamos islamizar o mundo inteiro. Quem for muçulmano a favor da Sharia, bem, quem não for, essa que é a política deles. E quem que fomenta essas guerras entre esses grupos? Os belicistas, os fabricantes de armas, que é uma grana violenta. Então, quem que fomentou, segundo o professor Olavo, o terrorismo no mundo inteiro, sempre? A Rússia. Quem que fornece arma para essas guerras?
armas em geral para essas guerras todas entre eles, entre essas facções deles lá? Os Estados Unidos e a Rússia. Na invasão lá do Iraque, lembra lá do Saddam Hussein? Vamos ver se acha a arma química. Não encontraram, mas sabe o que encontraram? Encontraram mais de 100 direcionadores de mísseis, vejam bem. Um míssil hoje carrega não sei quantas ogivas nucleares com 10, 20 vezes com potencial de destruição superior a Hiroshima e Nagasaki, lá aquela bomba atômica lá que eles falavam. Mas você não consegue acertar o alvo se você não tiver esse direcionador de míssil, que como diz o professor Enio Fontinelli, é a cereja do bolo, né? É a joia da coroa. E tinha 100 lá nesse Iraque. E quem que colocou lá? Quem que vendeu? É uma grana isso aí, que vocês não fazem ideia, o dinheiro que é isso aí. A indústria belicista, né? Seja russa ou seja dos Estados Unidos. Então é isso. Então eles vão falar sobre conflitos lá no Oriente Médio, eles colocam essas lagartixas aí para falar bobagem. O Guga Chakra, que está lá em Nova York, o Guga... E não fala o que tem que falar. Xiita e sunita. Muçulmano a favor da Sharia e a favor de islamizar o mundo. Quem for a favor deles, bem, quem não for, é isso. Mais nada. O que vocês ouvirem contrário a isso é blá 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 para boi dormir.